Olá, esta é a série Os Gatos na Literatura e hoje o Litera Mais traz um gato assustador, Church, de Stephen King, do livro Pet Sematary, publicado em 1983. No vídeo de hoje eu vou contar a história deste gato e curiosidades sobre um dos livros mais famosos de King. Church é um gatinho fofo, cheio de energia e amado pela família Creed, de 4 membros: Louis, o pai, Rachel, a mãe, e os 2 filhos, o pequeno Gage e Ellie, uma garotinha de aproximadamente 5 anos que é a dona do gatinho. A família se muda de Chicago para uma casa à beira da rodovia, famosa por consumir muitos animais. Tanto que próximo havia um cemitério apenas destinado a ele, chamado Pet Sematary. E o meigo Church será mais um desses bichinhos consumidos pela estrada. O gatinho é morto por um dos caminhões em alta velocidade que cruzam a rodovia. O vizinho do Dr. Louis o aconselha, inclusive, e o ajuda a enterrar o gatinho no Pet Sematary. Sem saber, o Louis vai enterrar sem saber que o cemitério traz uma vibe mórbida que traz de volta os pets ali enterrados. Coisa que o vizinho sabia, por isso insistiu que enterrasse o bichinho ali a ver o sofrimento do Dr. Louis. A menina procura pelo seu pet por horas sem sucesso, até que ela vê na garagem, depois na janela, e a esta altura os pais já estão preparando a filha para contar da partida do gato, quando a garota diz que ele não foi embora, inclusive está ali no quarto. O Church retorna com a personalidade totalmente diferente. De gato disposto, ele passa a ser preguiçoso, mal-humorado, assustador, violento e cruel. Ele mata muitos camundongos e passarinhos, não come e coloca os pedaços espalhados pela casa. E além disso, o gato fede horrivelmente e passa a ser ameaçador aos donos da casa. A família tenta evitá-lo e à medida que coloca o pavor, o gato vai colocando o pavor na casa, eles vão tentando enxotar sem sucesso e o gato sempre retorna. E isso é só o início da maldição que o retorno do animal traz para aquela família. Quem gosta de um terror bem construído, com emoções descritas de forma muito crua, encontra isso em Pet Sematary. Além de bons diálogos e reflexões sobre a morte e sobre o luto também. Vamos agora a algumas curiosidades sobre a história. Vou começar sobre um ponto que pode trazer desconforto para alguns leitores. Algumas falas são bem preconceituosas. Vamos lembrar aqui que a finalização dessa história está completando 40 anos. É natural que se encontre reflexões datadas e com aspectos controversos de uma época. A sociedade mudou, felizmente, e King também ao longo das décadas. E os personagens não necessariamente refletem a opinião do autor. Church, o gato, chamava-se Winston Church, uma clara referência ao primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Parece que o King não gostava muito dele. A inspiração para a história teria vindo de uma experiência real, quando no final dos anos 70 o King é convidado a lecionar numa universidade do Maine e a família se muda para uma pequena propriedade rural próxima, cruzada ali por uma estrada. Tal como no livro, os caminhões rápidos e pesados costumavam levar a vida de pets da região. As crianças enterravam seus pets num bosque, onde haviam colocado a placa Pet Sematary, com o erro de ortografia próprio das crianças em alfabetização. Pouco tempo depois, Stephen King encontrou o gato de sua filha atropelado ao lado da estrada. Em entrevista ao The Telegraph, ele relatou que quando isso aconteceu, ele pensou: e se fosse uma criança morrer atropelada? Dias depois, o seu filho de 2 anos correu em direção à estrada quando desceu do colo ali do King e o King avançou e impediu o menino de atravessar a estrada. Mas ficou especulando o que aconteceria com a família dele se... Esse horrível pensamento ele apareceu em sonhos, inclusive com o cemitério dos pets, e foi a germinação da história contada no livro. O título, referência à placa do cemitério, traz a inocência das crianças e o esforço de construir um cemitério para seus pets
sensibiliza pela ortografia errada, derivada da forma fonética, mostrando a falta de domínio formal da escrita. Provavelmente foram crianças em alfabetização que escreveram, ou seja, mal sabiam escrever, mas construíram uma plaquinha de carinho e consideração para com seus pets. Um esforço comovente, já que estão lidando com a morte, uma sutileza também que o King não deixa passar, inclusive dá todo o relevo, né, colocando ali no título. O Stephen King, ele considera que nesse livro ele foi ao limite do mórbido, inclusive escreveu a história e nem passou para a primeira leitora, a Tabby, a sua esposa. Ele pega e engavetou o livro e escreveu Christine, e pensava se ainda ia publicar essa obra enquanto vivo. Ele sentia-se muito desconfortável, não em termos da escrita, mas com o rumo que a narrativa tomou, a espiral de escuridão nas palavras dele, e como a sua cabeça trabalhou para chegar à conclusão do livro. Ele disse ter ido longe demais com essa história. O interessante é que essa forma explícita colocada nas páginas foi muito apreciada e o livro fez um grande sucesso. Num primeiro momento, o gato Church ele personifica um monstro, o horrível, intangível e por isso amedrontador. E o livro vai revelando que esse monstro é respeitável, mas não é o único e nem o mais terrível deste romance sinistro. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para o YouTube divulgar e inscreva-se para quem ainda não é inscrito. Tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.